Graça, paz na tua vida. Prazer estar com os irmãos. Antes de você se assentar, abençoa quem está ao teu lado, teu irmão, tua irmã. Dá um abração bem gostoso. Abençoa o teu irmão, abençoa a tua irmã. Tão gostoso isso, né? Como igreja. Igreja é comunhão, igreja é relacionamento, igreja é isso. Depois você pode se assentar. Pode se sentar. E eu convido você a deixar sua Bíblia aberta comigo em Lucas, livro de Lucas, no capítulo 10. Deixa aberto aí no capítulo 10, nós vamos adiante ler do versículo 25 em diante. Mas daqui a pouquinho. Prazer estar com os irmãos mais uma vez. 20 anos, que coisa boa, que coisa boa, que maravilha ver essa obra. É uma obra saudável, é família. Eu gosto disso, gosto de ver criança. Igreja assim, igreja tem que ter criança, os mais velhos. Igreja tem esse movimento todo em torno da família. Eu achei muito engraçado, mas no bom sentido da palavra aqui, de ver os papais e mamães babões aqui, tudo ao redor, por causa das crianças aqui cantando. E família é assim, igreja é desse jeito, é muito bom. O caso, Diego, é que você vai ver aquela coisa. Eu, por exemplo, esses dias, eu estava apresentando um bebê de um casal que eu fiz o casamento, cujo marido eu apresentei quando ele era bebê. E aí você assina, você sabe que você está ficando velho quando, né? Isso acontece no ministério. Isso acontece. Eu já vou perdendo as contas, mas deixa eu só rapidinho aqui fazer, ter certeza. É isso mesmo. Esse ano faz 30 anos de ministério, nesse ano aqui. Então, 30 anos já de pastor, é muito tempo. Estou me sentindo, vendo aí uma nova geração surgindo, e dou graças a Deus por essa nova geração que vem surgindo, e são esses que vão levar a igreja adiante. Então, que Deus abençoe vocês aqui, que essa igreja cresça muito ainda, toque muitas pessoas, e entenda a minha expressão, que os seus filhos possam ir muito mais além de vocês. E seus filhos possam ir muito mais além, muito mais adiante de vocês. Filhos são como flecha na mão do arqueiro, diz a Bíblia Sagrada. E um arqueiro, ele retesa o arco, estica o máximo que pode, ali é o limite dele. Mas quando ele solta essa flecha, a flecha vai além dele. Que os nossos filhos sejam flechas nas nossas mãos, possamos lançá-los muito mais além da gente. Que os nossos filhos possam crescer muito mais que a gente em todas as áreas, relacionamento com Deus, em experiência com Deus, que eles possam crescer mais na sua vida profissional, possam crescer mais nos seus estudos. Nós pais temos que ter assim orgulho de ver os nossos filhos nos ultrapassando, não é? Então seja assim, que se cumpra essa palavra em nossas vidas. Hoje eu quero repartir com os irmãos uma palavra baseada numa parábola bem conhecida, a parábola do bom samaritano. No entanto, o texto bíblico não começa ali com a parábola, ele começa antes, num diálogo de Jesus com um mestre da lei, e esse texto se encontra em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante. Lucas 10, de 25 em diante. Nesse texto, um homem se levanta para colocar Jesus à prova. E é aqui que tudo começa. Eu quero analisar aqui as atitudes, as crenças deste homem sem nome, aqui referido como um perito na lei, ou mestre da lei, ou intérprete da lei, um rabino, um mestre. É este homem que está em diálogo com Jesus aqui agora. Ao longo de toda a mensagem, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou ler trechos dele, interpretar, ler mais trechos. Vou gastar a maior parte do tempo aqui interpretando o texto da Bíblia Sagrada. Nesses anos, aqui nesses 2 últimos anos na Carisma, eu tenho feito dessa maneira. Eu tenho procurado interpretar um texto bíblico, examinar o texto sem nenhuma pretensão de pregação, e depois eu trago para os nossos dias e tiramos ali algumas lições, até menores,
do que o tempo de estudo que vamos ter com o texto. Então vamos estudar a Bíblia aqui hoje. Pelo menos uma coisa, você vai sair daqui falando: olha, a pregação dele pode não ter sido boa, mas o texto da Bíblia Sagrada, agora eu estou entendendo. Então você vai entender o texto da Bíblia Sagrada. É importante nós conhecermos a Bíblia Sagrada. Lucas 10, 25 em diante, eu estou lendo pela Nova Versão Internacional, NVI. Se a sua Bíblia diferir da minha alguma coisa, é plena, é uma coisinha simples da nossa língua portuguesa. Me acompanhe que dá para entender bem o texto. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei é um intérprete da lei, um rabino, um mestre, como era Jesus. Jesus também era considerado para aquele povo um mestre da lei, um perito na lei, um rabino. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu bem, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Até aí por enquanto. Nesse primeiro momento da conversa, diz aqui que certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Jesus estava ensinando num lugar, ensinando sentado. As coisas lá são diferentes da nossa cultura. Na nossa cultura, por exemplo, eu vou ensinar, eu fico em pé e venho à frente. Na cultura deles, o mestre ensinava sentado e as pessoas ao derredor. Este homem se levanta para falar com Jesus. Essa atitude é uma atitude honrosa. Veja bem, ninguém sabe ainda que ele está pondo Jesus à prova. É o autor do texto que, já sabendo o que aconteceu, começa a descrever dessa maneira. No momento, nós agora estamos lá no momento, mergulhamos para esse momento histórico. Estamos lá vendo que um homem se levanta, e este homem era um mestre da lei também. Ele era um rabino, ele era também um daqueles que ensinava a religião dos tempos de Jesus. E ele se coloca em pé, que era uma atitude honrosa de se dirigir a alguém. Ele estaria diante de todos demonstrando que respeitava Jesus, só que ele era falso. Ele era falso. Ele queria mesmo era pôr Jesus à prova. Era uma pegadinha de mau gosto, mas até então ninguém sabia. É importante nós sabermos o seguinte: cuidado, tem gente ruim no mundo, inclusive travestido de líder religioso. Tem. Esse texto já mostra isso. O tema desse diálogo é um assunto sobre vida eterna. Ele se dirige a Jesus e fala: mestre. Veja bem, ele também era um mestre, o rapaz que está se dirigindo a Jesus aqui. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que ele está perguntando o seguinte: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Esse é um engano que nós, igreja evangélica, cometemos ao ler vida eterna como sinônimo de ir para o céu. Vida eterna não está falando de vida futura. Eterno está fora do tempo, não é nem passado, nem presente, nem futuro. Na verdade é todo: passado, presente, futuro e fora do tempo. Isso é vida eterna. Então, quando se fala sobre vida eterna, está falando da vida que é, que foi e que sempre será. Em outras palavras, seria o seguinte: é como se ele perguntasse assim para Jesus: o que eu preciso fazer para obter o melhor da vida, que tem a ver com viver o melhor de Deus aqui, agora, como também no futuro, para sempre com o Senhor. Mas o judeu não pensava muito em vida eterna. Você não vê isso dentro dos escritos judaicos. Aliás, eles não falam nem sobre céu e inferno. Eles imaginavam que viver com Deus é uma vida aqui, agora, nesse momento. Então esse homem está fazendo uma pergunta: Jesus, o que eu preciso para experimentar o melhor de Deus no agora? A resposta esse homem sabia. Quando Jesus fala sobre guardar a lei, essa era a resposta padrão entre todos eles. Agora, Jesus sabiamente faz este homem citar.
Interessante notar que em outros textos dos evangelistas mostram essas palavras na boca de Jesus. E nesse aqui de Lucas, mostra esse texto de Jesus na boca desse homem. O motivo é que esse Jesus, esse rapaz, esse homem, conhecia os ensinos de Jesus. Provavelmente ele já vinha escutando Jesus. Ele sabia que Jesus era um mestre, não só um mestre popular, mas um homem muito bom, ensinava a lei de uma maneira que nenhum dos outros mestres do seu tempo ensinava. Ele sabia o que Jesus ensinava sobre esse tema, e claramente nessa oportunidade que Jesus dá a ele cita a própria posição de Jesus sobre o assunto. É uma conjunção de dois textos do Antigo Testamento, um texto lá de Deuteronômio e o outro de Levítico. Jesus cita esses dois textos. O texto de Deuteronômio, o Shamá, como é chamado pelos judeus, fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o entendimento, com todas as suas forças. E Jesus cita um segundo, do livro de Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem cita o que Jesus vinha ensinando, e Jesus elogia o homem. Diz assim no versículo 28: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Essa é a nossa tradução. Algumas outras traduções da Bíblia, como a tradução síria, por exemplo, é interessante a tradução síria porque ela é muito próxima da língua hebraica ou da língua aramaica, que foi que Jesus falou o texto. O texto original do Novo Testamento está em grego, mas Jesus falou em aramaico, era a língua que ele falava. E na versão siríaca diz assim: faze isto e estás vivendo. Ou seja, pratique o amor, ame a Deus com o máximo que você pode, e ame pessoas também. Se você fizer isso, você já está experimentando o melhor de Deus, a vida de Deus. O que tem para se experimentar nessa vida é por aqui: amor a Deus e amor ao próximo. E aí Jesus está apontando claramente: ame a Deus e ao seu próximo continuamente, com a totalidade, com tudo que você tem, com tudo que você é. Jesus estava apontando para o ser. Eu sou uma pessoa que eu amo a Deus, eu sou uma pessoa que eu amo o próximo. Mas aí emenda uma segunda conversa. Este mestre da lei pede agora de Jesus uma interpretação pessoal do texto. Isso era um costume entre os rabinos. Isso entre os rabinos era chamado de midrash. O que era isso? Você lia a lei, citava a lei, e aí fazia agora a sua aplicação pessoal, aquilo que é característico seu acerca da lei. E este homem queria algum comentário, e neste comentário que ele queria de Jesus, o texto nos dá uma deixa do porquê ele queria isso. Leia comigo o versículo 29, e eu vou precisar explicá-lo para a gente chegar ainda na parábola, tá bom? Versículo 29 diz assim: mas ele, este homem, não sabemos o nome, disse então para Jesus, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É importante nós entendermos esse justificar-se aqui, porque na nossa língua portuguesa e na nossa expressão bem brasileira dos nossos dias, quando você diz o seguinte: ó, o cara está querendo se justificar, o que você está entendendo? O cara está querendo arrumar uma desculpa. E não tem muito sentido isso ainda no texto, porque o cara até então não está em nenhuma fria nesse momento. Na verdade, esse é um entendimento nosso, da nossa língua portuguesa, porque aliás, da aplicação coloquial que fazemos dessa nossa língua portuguesa nesses dias. Porque naquele tempo a ideia que se tinha de justificar não é essa. Justificar-se naquele tempo significava o seguinte: quando você chegava diante de um mestre da lei e falasse: mestre, o que eu tenho que fazer? E o mestre falava: a lei do Senhor, a palavra do Senhor diz isso, isso, isso. E você dissesse: isso eu faço, o mestre então justificaria você. O mestre diria: você está bem. Em outras palavras, você então é abençoado. Ou eu te abençoo então nisso que você está praticando a lei. E você sairia daquele lugar justificado. Seria o mesmo que aprovado. Este homem então
querendo ter o ministério dele aprovado publicamente por Jesus. É isso que o texto está dizendo. Na verdade, o que esse cara aqui, agora a gente começa a entender qual que é a pegadinha do cara. O cara era um mestre da lei meia boca, essa que é a verdade. Jesus era famoso, tinha uma multidão que seguia Jesus. O máximo que um rabino tinha eram alguns frequentadores de sinagoga. Sinagoga, quem frequentava? Em torno de 30 pessoas. Você vê em torno de Jesus, por exemplo, só lá na multidão dos pães e peixes, mais de 5 mil homens, contando mulher e criança. Você está falando de 15 mil pessoas, de 20 mil pessoas. Não existia movimento do tamanho de Jesus naquele tempo. Não tinha um mestre que tinha, entenda a minha expressão, um igrejão daquele tamanho que Jesus tinha. E o cara, querendo pegar uma carona na fama de Jesus, é que apronta tudo isso. Mestre, como é que se resume a lei? Jesus, ele já sabia que Jesus ensinava, mas Jesus falou: como é que você diz? Ele sabia o que Jesus ensinava, cita diante de todos o mesmo que Jesus. Quer dizer, ele está mostrando assim para o público: ó, eu sei o mesmo que ele, eu sei o mesmo que ele. E aí ele querendo tirar uma lasquinha, querendo se justificar, querendo a aprovação pública de Jesus, para sair de lá no meio de todo mundo dizendo: tá vendo? Vocês estão ouvindo só o cara, eu sou tão bom quanto ele. Seria mais ou menos isso. Esse é o pano de fundo. Então ele querendo justificar, ele fala: Jesus, então tem que amar a Deus e amar o próximo, mas quem é o meu próximo? Na verdade, ele estava certo de que Jesus daria uma resposta pronta, que era muito comum entre os judeus da sua época. Ele esperava que Jesus, ao ele perguntar assim para Jesus: mas quem é o meu próximo? Ele diria: seu próximo, quem vive com você na sua casa, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes e amigos, são eles o seu próximo. E esse homem então, ele diria assim: eu tenho amado plenamente todas essas pessoas. E Jesus diria o que para ele? Verdadeiramente cumpriste a lei. Ou seja, justificaria aquele homem, aprovaria publicamente aquele homem. Então esse homem sairia assim como um pavão, não é? Abrindo suas penas de espiritualidade diante de todo o povo, porque ele tinha o seu ministério, a sua integridade confirmados publicamente por um mestre da fama de Jesus. Só que não. Porque mais uma vez Jesus vira a mesa nesse momento e pega o cara de surpresa. Jesus já tinha sacado isso. E ele dá uma virada na conversa, muito parecida com aquela virada que ele dá no Jovem Rico, por exemplo. E na mente do judeu, amar o próximo tinha a ver com amar o irmão, o parente, no máximo distância, um outro judeu. Mas isso é que os judeus pensavam. Aliás, tem um midrash de um outro mestre da época de Jesus que dizia o seguinte, eu vou ler rapidinho aqui para vocês. Isso aqui é um escrito de judeu da época de Jesus. Ele diz assim: dos gentios, ou seja, quem não é judeu, tá? Quem não é judeu, dos gentios com quem não temos guerra, bem como os que são guardadores de ovelhas dos israelitas e outros semelhantes, não devemos planejar a morte. Mas se correrem qualquer perigo de morte, não somos obrigados a livrá-los. Por exemplo, se algum deles cair no mar, você não precisa tirá-lo, pois está escrito: não se levantarás contra o sangue de teu próximo, mas tal pessoa não é o teu próximo. No escrito dos judeus da época dizia o seguinte: você tem que amar o próximo, mas o estrangeiro não é teu próximo. Se o cara está se afogando, não, deixa o cara morrer. Você vai arriscar sua vida para morrer junto com o cara? Ele não é teu próximo. O judeu pensava próximo era somente assim: quem é meu parente, quem é do meu sangue, no máximo outro judeu, porque queira ou não, um bisavô nosso era parente. O rapaz estava esperando que Jesus desse uma resposta assim: seu próximo são os da sua casa, da tua família, tudo mais. É nesse momento que Jesus vira a mesa e conta uma parábola que desconcertou o cara. E vamos explicar a parábola depois de lida. Vamos ler a parábola agora, emendando o assunto. Lucas 10, agora no versículo 30. E aqui vem a parábola. Lucas 10, 30. Em resposta, ou seja, em resposta a essa pergunta: quem é o meu próximo? Disse Jesus: na resposta de Jesus, ele conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes.
Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Até aí a leitura por enquanto, eu ainda vou continuar, mantenha aberto. Um samaritano ter compaixão, isso surpreendeu não só o homem, como qualquer outra pessoa que ouvia Jesus. O público de Jesus era um público judeu. Samaritano era detestado pelo judeu. Samaritano era assim, gentalha, laia, põe o nome que você quiser pôr, da pior raça possível, para o judeu. Pior que briga de brasileiro com argentino, entendeu? Pior. A nossa é só uma rixa de futebol. Lá era uma questão de orgulho. Judeu detestava samaritano, considerava samaritano gente da pior qualidade possível. E Jesus pega um odiado samaritano e vira o mocinho da história. Jesus era provocativo. Então, no texto, Jesus ainda provoca um pouco mais no texto. Tem alguns detalhes do texto que a gente não percebe a provocação, porque, como não faz parte da nossa cultura, passa batido. Mas você percebeu que na história diz que o samaritano derramou nas feridas vinho e óleo? Essa expressão não diz nada pra gente. Até quando eu era criança, eu já até ouvi gente falando assim: não, naquele tempo se usava isso para curar ferida. Não usava não, querido, não tem nada a ver. Aliás, se jogar vinho numa ferida, acho que deve arder pra caramba, né? Eu acho que deve ser pior que o mertiolate, o negócio daquele, né? Mas na verdade, a expressão ali são duas que o cara entendeu de primeira. Vinho e óleo não eram remédios, eles eram elementos dos sacrifícios de adoração que havia no templo. Você já deve ter lido numa tradução antiga da Bíblia a expressão libação, por exemplo, ou oferta derramada. Os sacerdotes todos os dias ofereciam aqueles sacrifícios no templo. Depois de terminado o sacrifício, a maneira como se apagava aquele fogo do sacrifício, e era o momento que era o sinal da oração, todos os homens ficavam ali diante, aguardando aquele momento. As mulheres não ficavam naquele átrio, ficavam no átrio mais ainda posterior. E aqueles homens aguardavam aquele momento do sacrifício. Uma vez que o sacrifício foi feito diante de Deus, esses homens pegavam vinho e óleo e derramavam sobre aquele lugar. Aquilo levantava uma fumaça, aquela fumaça era um sinal para todos que deveriam orar. É nesse momento, por exemplo, que você tem aquela parábola de Jesus do fariseu e o publicano. É nesse momento em que eles pegam e vão orar, que diz que o fariseu e o publicano estavam orando no templo. É nesse momento, depois desta oferta de libação, depois que derramou o vinho e óleo, sobe-se aquela fumaça e então os homens se prostravam e começavam a orar. Era isso que acontecia. Este homem, que era mestre da lei, entendeu perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Jesus usa um símbolo de sacrifício, uma coisa que o sacerdote fazia como adoração a Deus. Além do mais, Jesus usa um verbo aqui que é traduzido para nós como derramar. Aquele verbo só é usado na língua deles para esse sacrifício. Então, ele entendeu perfeitamente o que Jesus estava querendo dizer ali. O que Jesus mostra é que o samaritano que foi um verdadeiro levita e sacerdote, que com a sua libação, é o termo usado para esse derramar, não é?
desses dois elementos, estava demonstrando o amor de Deus que tantos profetas do Antigo Testamento clamavam que o povo tivesse. O que Jesus está mostrando é que é o samaritano, o odiado samaritano, é quem fez o verdadeiro culto para Deus. O culto que Deus aceitava era daquele cara. É por isso que esses dois mandamentos, eles estão tão assim intrinsecamente ligados. Quem ama a Deus, ama, demonstrando sacrifícios de amor ao próximo. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: nosso culto a Deus é uma vida de serviço aos outros. Enquanto que um sacerdote passou rápido, talvez porque estava no horário de fazer lá o sacrifício, vamos dizer assim, estou indo para o culto, não posso atender o cara que foi atropelado. Vem o levita e fala: não, eu que vou dar início no culto, vou dirigir o louvor, eu não posso parar para o cara receber o cara aqui que foi atropelado. Aí passa o samaritano que não frequentava culto nenhum, ele atende o cara, cuida do cara, e Deus está dizendo: o culto na verdade quem fez foi o samaritano e não aqueles outros dois lá. Vamos continuar a leitura? Não estamos encerrando ainda não, estou só abrindo o texto aqui. Lucas 10, versículo 36, Jesus ainda emenda e continua. Jesus podia parar aí, o cara já tinha entendido, mas Jesus ainda dá aquela cutucada. Qual desses três, perguntou Jesus, você, mestre aí que me perguntou, acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? A resposta do cara, veja bem, o que o cara tinha que responder? Foi o samaritano, não é? Mas um judeu vai dizer um negócio desse? Vai nada, ele detesta aquele samaritano, ele está com bronca dessa história de Jesus. Ele deve ter respondido assim entre os dentes, sabe? Ele foi assim, ó, foi aquele que teve misericórdia dele. Mas falar que foi samaritano, ele não falaria. Não fala. Orgulho nesse momento. Foi aquele que teve misericórdia dele, versículo 37. Respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Em outras palavras, Jesus falou: então vai e imita o samaritano que você tanto detesta. Retomando aqui a narrativa, quem é o meu próximo? Jesus conta a parábola. Agora Jesus pergunta: qual dos três se tornou o próximo? A resposta do doutor da lei é que ele queria saber, afinal de contas, quantas pessoas ele tinha que amar para ser considerado alguém que amou o próximo e tal. Jesus mostra ali uma resposta muito clara: eu preciso me tornar próximo de qualquer pessoa que aparecer em meu caminho em necessidade. Essa é a interpretação da parábola. O texto é isso que ele quer nos ensinar. E é aqui agora que eu gostaria, depois da leitura e interpretação do texto, tirar algumas lições aqui para mim e para você. Primeira lição que eu quero tirar: amar a humanidade é fácil. Jesus mandou amar o próximo. Você já viu aquelas respostas bem, por exemplo, concurso de Miss, né? O que você deseja? Eu quero a paz mundial. Tá, querer a paz mundial é uma coisa, parar de brigar dentro da tua casa com teu marido é outra. É o que Jesus está falando. Amar todo mundo é fácil. Não, eu amo todo mundo. Não, isso é fácil. Eu quero saber se você vai amar fulano de tal, aquela pessoa certa, essa aqui. Esse próximo nosso, ele pode ser ocasional, ele pode surgir a qualquer momento. Amar o próximo, pode notar, o samaritano não sabia quem que era aquele próximo, não sabia nem quem era o cara, não sabia, aliás, não sabe o nome na história. Ele pegou um desconhecido na rua e ajudou. E um detalhe, um desconhecido que não conhecia também, o que significa que não queria agradecê-lo pelo que fez. Ele ajudou e acabou. O nosso próximo aparece no nosso caminho o tempo todo. Amar o próximo na prática não é ficar com palavra bonitinha. Não, eu amo todo mundo. Ama todo mundo? Tá certo. Então, para de brigar com o teu amigo que pensa política, por exemplo, diferente de você. Vamos falar na prática?
E aí? Coxinhas e petralhas vão parar de brigar? Vão respeitar um ou outro? Tenha a sua opinião política, claro. Defenda as coisas que você acredita, claro. Mas sem ofensa a ninguém. Dando liberdade para o outro de pensar diferente de você. Ou não pode pensar diferente de você? Você não admite ninguém que pensa diferente de você? Tem uma coisa que se fala por aí, não é? Política, religião e futebol, o que faz? Não se discute. Então por que você está fazendo isso? Por que você discute? Por que você briga acerca dessas coisas? Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu acho até que citei isso aqui uma vez. Eu estou lembrando de uma cena, eu acho que eu citei isso aqui. Porque faz muitos anos atrás, quase uns 10 anos atrás, mas me veio a cena à mente agora. Um cara lá da Carisma mesmo chegou para mim assim e falou: ô Nedio, vem cá. Cara, me ensina uns textos aí que é o seguinte, ó. Meu chefe é da Testemunho de Jeová. Me ensina uns textos aí para eu combater o cara. Eu falei: não vou te ensinar isso não. Mas, ele fica me falando umas coisas lá, eu preciso combater. Eu falei: você não tem que combater nada, cara. Para. Bíblia não é para brigar com ninguém, não. Eu me recuso, não quero não. Estou fora dessa briga. O que eu faço? O que você faz? Seja boa gente. Ama o cara. É o que a Bíblia te ensinou. A Bíblia não te ensinou você convencer ninguém. Ninguém tem que ser convencido. Convertido é uma coisa, convencido é outra. Ninguém ganha o outro no argumento. A única forma de evangelização que eu conheço é amar e amar a pessoa e acabou. É isso. Ame o tempo todo. É o que a Bíblia nos ensina. Para de ficar discutindo. O que adianta discutir futebol, né? Deixa o cara torcer para o time que quer. O cara quer ser palmeirense, lamente, mas deixa, tem a dó dele, né? Tem a dó dele e tal, mas deixa. Então, meu time de Osasco está ganhando seu 1-0, tá? Apitou aqui para mim agora, só para você saber, lá em Osasco, tá? Boa notícia. Mas brinque com as coisas, mas discutir, não. Brigar por isso, não. Vamos aprender a respeitar pessoas que pensam diferente da gente. Vamos saber conviver, conversar com pessoas, respeitar o direito do outro. Note uma coisa: se Jesus resume a lei em amar a Deus, amar o próximo, e Jesus coloca isso também como sendo seu ensinamento, significa que toda pessoa que segue a Jesus tem que tomar isso também como sua lei. Alguém diz: não, mas eu não estou debaixo da lei. Quem disse que você não está? Nós não estamos debaixo da lei dos judeus. Mas a Bíblia fala sobre o novo mandamento, e o novo mandamento é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Aliás, amar o próximo como a ti mesmo é o velho, não é? O novo mandamento é amar como Jesus amou. O velho mandamento é amar o próximo como a mim mesmo. O novo mandamento é amar como Jesus amou. Jesus amou mais do que a si mesmo, porque ele a si mesmo se entregou por nós, diz a Bíblia Sagrada. Então amar é isso, gente. Seguir Jesus significa que eu decidi viver uma vida de amor. Eu vou amar a Deus e amar as pessoas que estão ao meu redor. Quando eu amo as pessoas, uma das coisas na prática é que eu respeito o direito do outro. Portanto, eu vou direto no assunto. Se você é do tipo malandrão que chega num lugar, não encontra vaga e estaciona na vaga de idoso quando você não é idoso, ou estaciona na vaga do deficiente físico quando você não é deficiente físico, tu não é crente coisa nenhuma, indivíduo. Você precisa se converter ainda. Teu coração é egoísta. Eu queria falar igual minha avó fala: é safado, sem vergonha, mas não vou falar, entendeu? Não vou falar. Minha avó falaria isso para você. Cristão, entenda bem, se doa. Não vem com essa de você fingir que está dormindo no busão quando você vê uma senhora que está em pé do teu lado e você ali, ó, olha assim, ó, para. Cristão ama. Nosso coração mudou, nossa mentalidade de vida mudou. Se você é motorista e se converteu, precisa converter o volante também, meu querido. Respeitar pedestre. Eu acho um barato como as pessoas são desacostumadas a respeito na faixa de segurança. Desacostumado.
Eu vejo que uma pessoa vai atravessar uma faixa de segurança, obviamente, quando existe semáforo, você tem que respeitar as leis de trânsito. Mas se não há um semáforo, é só uma faixa de segurança, a prioridade é do pedestre. Então eu vejo ali a pessoa, pega, diminui o carro, para um pouquinho, faço sinal para que veja que outros estejam me vendo também, né? Não adianta eu parar o carro, o cara vai ultrapassar, alguém me ultrapassa e mata o cara. Não vão fazer isso. Então você tem que tomar todo o cuidado possível. E eu vejo como as pessoas são desacostumadas, principalmente rapaz. Porque moça bonita, todos os carros param, não é? Senhora, os carros param. Mas rapaz, principalmente entre a adolescência até 20 e poucos anos de idade, fala a verdade, cara, ninguém para você atravessar a rua. Não é verdade? Ninguém para. Fala assim, esse cara aí tem saúde, ele espera, aquela coisa toda, né? Eu me lembro tempos atrás aqui, parando lá perto de casa mesmo, estava assim, cheguei no lugar, eu vi um cara querendo atravessar, e ali estava um movimento forte, né? Eu peguei, fui diminuindo o carro, segurei, parei, fiz sinal para o cara olhou assim, ficou me olhando. Aí, cara, tu é gente boa, hein, mano? Foi certo, é nóis, né? Tá, pronto. Vamos ser simpáticos com as pessoas. Às vezes nós brigamos com o atendente que está do outro lado. Você quer brigar? Briga com a empresa, não com o atendente. Uma vez eu estava muito bravo com uma empresa que me prestou um péssimo serviço, e eu liguei e o atendente, olá, como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde, qual a sua reclamação? Eu falei, olha, eu estou bravo com a tua empresa, não com você, tá bom? Eu tenho que te explicar, porque eu estou bravo com a tua empresa, mas com você não. Eu tratei bem o rapaz, me atendeu bem e tudo mais, e resolvemos ali o problema. Aprenda a amar as pessoas. Um detalhezinho, eu me lembro de uma das conversas em que eu liguei numa empresa, bravo, eu estava muito bravo, porque eles tinham cometido uns erros assim comigo, de botar coisa na minha conta que eu não fiz, eu não pedi, colocar serviço. E eu ia falar, eu vou processar vocês. Vocês estão me roubando dinheiro. Eu não pedi esse serviço que vocês colocaram aqui. Então eu liguei e tudo mais. A pessoa que atendeu do outro lado, eu falei, olha, eu estou muito bravo, porque eu já liguei reclamando, e esse mês apareceu de novo um débito aqui de vocês que é indevido, e eu vou ter que procurar a parte legal para rever esse dinheiro, né? E a pessoa me atendeu muito bem, tudo mais. Ele falou, olha, senhor, eu falei, mas eu estou bravo com a tua empresa. Fui conversando com ele, mas conversando com muita elegância e muita educação, né? E depois de ter conversado um pouco, ele falou, não, eu estou vendo aqui o processo, tudo bem, tá bom, tá bom. E o cara terminando, quando estava terminando, ele falou, e a Carisma, tudo bem? Eu falei, quem está falando? Ele falou, não, eu sou membro lá da igreja. Ele falou, com essa voz e esse nome, não tinha como saber que não era você. Já pensou se eu trato mal? Já pensou? Viu? Queridos, amar todo mundo é fácil. Jesus mandou amar o próximo. E amar o próximo certamente começa com quem está perto da gente, até os pertos ocasionais. Eu estou citando aqui só os ocasionais desconhecidos, que é o da parábola. Da parábola está mostrando os desconhecidos que aparecem no nosso caminho, não é? Mas tem também aqueles próximos de casa, o próximo do trabalho, o chefe chato. E a Bíblia nos ensina a amar. Quando a gente ama, sempre vai custar algo para a gente. Não é de graça, vai custar. Quando nós amamos, temos que entender isso. A gente se realiza na realização do outro. Isso é amar. Parênteses, não é nem meu assunto. Traz isso para o casamento. Casamento é isso, querido. É você estar disposto a ver o outro feliz. Quem casou para ser feliz, casou errado. Casou errado. Eu quero ser feliz, eu me casei. Isso é errado. Você vai ser uma chupança na vida do outro. Você vai ficar arrancando felicidade do outro até o outro não ter mais nada para te dar, e você vai ficar assim, carente. Meu marido não me supre. Por quê? Porque você quer arrancar a felicidade do cara. Meu querido, não é isso. Casamento é diferente. Casamento é o seguinte, você tem que ser feliz, sozinho, realizado, entre você e Deus está tudo ok, você com você está realizado. Aí você traz alguém para a tua felicidade. Você tem tanta felicidade que você quer dar para alguém. A sua felicidade está em realizar o outro. É assim que casamento vive bem. Egoísmo no casamento acaba com o casamento. Casamento é quando um quer satisfazer o outro e se satisfaz na satisfação do outro.
o outro está feliz, aí você está feliz, porque você está vendo o outro feliz, você está realizando o outro, você está servindo o outro. Tirando do aspecto do casamento, amar é isso. Amar, a gente se realiza na realização do outro. O samaritano ali da história, ele se realizou no quê? Em ver que o outro ficou bem, que não morreu. Poxa, que legal. Essa foi a satisfação dele. Quem ama se realiza com a realização do outro. Note que esse samaritano, ele investiu o seu próprio dinheiro para isso. Ele gastou dinheiro. Ele não só teve o tempo dele, o sacrifício dele, pegou o homem, levou para um lugar para ser cuidado, porque ele tinha negócios a fazer, então ele levou para um lugar para ser cuidado. Nesse trajeto, talvez colocou este doente no cavalo dele, ele foi a pé, levando o cavalo com o doente em cima. Chegando lá no lugar, ainda pagou as diárias do cara e ainda disse que quando voltasse, ainda se ficasse alguma coisa em conta, podia pôr no nome dele, que ele pagava depois. Entenda bem, você não ama de verdade se você não chegou ao ponto de investir até seu próprio dinheiro. Vou te explicar. Dinheiro é uma coisa muito interessante. O que é o seu dinheiro? Seu dinheiro é o seguinte: você pegou uma parte da sua vida, um tempo da sua vida que nunca mais vai voltar, você dedicou numa empresa, seu tempo, a sua inteligência, você dedicou numa empresa, e eles lhe pagaram por aqueles dias de trabalho. Esse é seu salário. O que é seu salário? Você deu um tempo seu para uma empresa. Seu tempo nunca mais vai voltar. Em outras palavras, a empresa está lhe pagando pela sua vida. Olha só, aquele dinheiro, aquele salário é a sua vida que já foi representada agora em papel moeda. É interessante a gente entender isso. Por isso que dinheiro é um assunto, como disse o bispo McAllister, altamente espiritual. Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre oração, sabia disso? Dinheiro é um assunto muito importante. Por isso você não pode desperdiçar dinheiro. Por isso você não deve fazer compra errada. Por isso você não pode ser um gastão. Quando você é um gastão, você está desperdiçando tua vida. Não é teu dinheiro, você está desperdiçando tua vida que já foi, que não vai voltar mais. É por isso que tem sentido os nossos dízimos e ofertas. Quando nós ofertamos para Deus, eu estou dando para Deus uma parte da minha vida que já foi, que não vai voltar mais. Um tempo da minha vida que eu dediquei a uma empresa e recebi por aquilo, eu estou dedicando agora para Deus. Por isso minhas ofertas têm esse significado de adoração. Quando esse samaritano investe dinheiro para a recuperação física da vida de um homem desconhecido, ele está mostrando um tipo de amor sacrificial. Eu não vou pedir para você abrir o texto, para não ficar muito longe do texto que nós estamos, porque nós vamos voltar nesse texto que nós estamos. Mas lá em 1 Crônicas 21, 24, se você quiser só anotar, estiver anotando, anote. Conta que o rei Davi, ele queria oferecer um sacrifício para Deus, e ele queria oferecer um sacrifício para Deus, e ele foi num local. Nesse local, esse local pertencia a um homem chamado Araúna. Por mais nome de indígena que tem, não era indígena não, né? E esse Araúna chegou assim para o Davi, e entenda bem, o homem era um ricaço, tinha terras. O rei queria oferecer um sacrifício para Deus ali no terreno dele. O homem falou: por favor, rei, pode fazer. Aliás, eu dou esse terreno aqui para construir um altar, pego inclusive meus funcionários para ajudar aqui, e eu dou até o boi. Mas o rei fazer um altar aqui no meu terreno é o que eu quero. O cara achou o máximo aquilo. O rei, por favor, eu quero servir. O Davi falou: não. O assunto é entre eu e Deus. Eu preciso fazer esse sacrifício para Deus, do meu bolso, com o meu esforço. Eu preciso fazer isso para Deus. Em outras palavras, eu não vou dar esmola com o chapéu dos outros. Ele fala uma expressão assim, o Davi fala: não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, não oferecerei um holocausto que não me custe nada. Eu não vou dar para Deus algo que não me custou nada. Quem ama dá, reparte, investe, contribui. Vamos falar de igreja? Quem ama oferta. Quem não oferta não ama.
não, eu amo essa igreja, eu não sei o que, mas assim, eu não costumo ofertar, não, sabe, pastor? Não gosto desses negócios de falar de dinheiro e tal, essas coisas eu não faço, não. Não ama, não ama. Quem ama dá. Quem ama se sacrifica. E aliás, eu estou falando nem só de dinheiro, não, viu? De tempo também. Quem ama dedica tempo para a igreja. Quem ama serve, faz alguma coisa, vai trabalhar numa área da igreja, vai fazer alguma coisa para ver. Ah, eu amo tanto esse lugar. Ama, então faz alguma coisa. Porque é assim que a gente entende que é amar. Amar sempre nos custa algo. Quem ama, quer ver uma coisinha? Por que namorado está sempre duro? Porque gasta tudo com a namorada, já percebeu isso? Gasta. Ele gasta com crédito de telefone, ele gasta com condução ao carro, gasolina ou com lanche, alguma coisa. Ele gasta, ele dá presente, ele gasta o tempo todo. Porque quem ama gosta de dar, gosta da presença do outro, se esforça para isso. Ao samaritano custou dar o seu tempo, o seu cansaço, o seu dinheiro. Mas entenda, culto a Deus é assim. Culto a Deus cansa. Eu estou cansado hoje também, não está? 2 cultos, também tem lá. O tempo que a gente gastou estudando, a semana, a gente conversa junto, a gente sabe o que a gente passa durante a semana. Custa, mas vale a pena? Vale. Não troco isso por nada. Não oferecerei holocausto algum que não me custe nada. Então, talvez o nosso culto tenha a ver com quanto do nosso tempo nós doamos, quanto esforço físico nós fazemos, quanto do nosso dinheiro nós repartimos e contribuímos. Eu estou tirando agora do aspecto de igreja agora. Não estou falando só de igreja. Qual a última vez que você ajudou alguém financeiramente? Não estou falando de igreja, não. Qual a última vez que você meteu a mão no bolso mesmo? Eu não estou falando aquela assim de, não, deixa eu ver se eu tenho uma moedinha aqui. Não, moedinha, cara, é aquele que você não estava contando. Estou falando aquela que vai fazer falta. Qual a última vez que você ajudou alguém? A gente tem que começar a entender que Deus entende como culto a Ele aquilo que nós fazemos para o próximo. Enquanto que o sacerdote, o levita, estava preocupado com reunião, com cântico, com cerimônia, o samaritano ajudou uma pessoa e Jesus falou que aquele sim é que prestou culto para Deus. Para Jesus, amor é algo que você sente, mas que você faz. Amar é sentir interesse pela pessoa, mas fazer algo por ela. Entenda bem, sentir dó não é amar, é sentir dó. Está errado sentir dó? Não, não está. Não está. Você vê uma reportagem, tem lá um refugiado lá que estão sofrendo lá dos sírios. Você não tem nada que você possa fazer. Você olha, só de ver você já sente dó. Sentir dó é uma coisa, querido. Agora, isso vai ser amor quando você fizer alguma coisa. Você pode orar, você pode contribuir com uma ONG que está ajudando, ou você pode ir lá e fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Aí é amor. Dó e amor não é a mesma coisa. Não é errado ter dó. Não estou dizendo que é errado ter dó. Só estou dizendo que não confundamos só o sentimento com amor. Amor se sente e faz alguma coisa. Então, quantas pessoas ao redor da tua vida estão passando dificuldade e necessidade? Eu achei gostoso, tem um amigo, alguns amigos meus ali, estou falando ali da nossa comunidade mesmo. A gente ali faz um trabalho social com algumas, tem uma favela ali próximo da gente, a gente atende aquelas crianças. A maioria das pessoas que já sabem do trabalho social que a gente faz um trabalho social em que pegamos a criança fora do horário que ela está na escola e trabalhamos com essa criança. Tudo é muito cadastrado, tudo é certinho, tudo é feito de modo organizado, para que a criança não fique na rua sujeita a se envolver com drogas ou coisa parecida. Nós nos envolvemos com os pais delas, nós conhecemos os pais delas, nós damos cursos para os pais delas para que eles melhorem de vida. Nós conhecemos as professoras dela, a diretora da escola dela, a gente conhece, para se envolver com o mundo da criança.
E aí, desde os 8 anos até os 16, ela fica com a gente. Nesse período ela vai aprender questões de higiene, de saúde, de esporte, ela vai aprender música. Hoje nós estamos trabalhando com eles com música clássica também, para que eles não fiquem só no funk, entendeu? De repente fica só com alguma coisa sem aprender musicalidade. Importante ela aprender o clássico, o MPB e tantas outras coisas que ela pode aprender e crescer na musicalidade dela. Nós trabalhamos com ela com informática, com design, umas outras coisas. E aí quando ela atinge seus 14 aos 16, começamos a treiná-la para o mercado de trabalho. Aos 16 anos ela sai empregada, inclusive, e é acompanhada até os 18 anos de idade com avaliações para que ela entre no mercado e se torne um grande profissional. Já temos alguns deles assim destacados ali entre nós, que começaram com a gente já há mais de 10 anos e agora já estão bem inseridos no mercado de trabalho. Por conhecer a vida dessas crianças, nos envolvemos com elas, e numa delas nós descobrimos que numa dessas últimas chuvas a casa caiu. Dessas últimas chuvas que tivemos, juntaram os irmãos da nossa comunidade. Assim, entenda bem, eu nem fiquei sabendo, porque não chegou até mim esse assunto. Não buscaram assim, a igreja tem que fazer alguma coisa, vamos aí no Caixa da Cariz. Não foi isso que falaram comigo. Quando chegou para mim, a coisa já estava pronta, tirando foto inclusive já para me mostrar. Um irmão pegou, é um irmão que tem um padrão de vida melhor, que tem casas de aluguel. Ele pegou essa família, levou para uma das casas dele e falou: vocês vão morar aqui um tempo. Juntou com outros irmãos, gente que tem construtora, gente que tem isso, gente que é pedreiro, gente que é isso, gente que é eletricista. Nós vamos construir uma casa para isso aqui. Quem pode contribuir nos ajuda. Juntaram lá, compraram tudo mais, e agora estão construindo e levantando uma casa novinha para essas pessoas. Quem ama faz alguma coisa. Se está à sua disposição de fazer, faça. Então, qual a última vez que você parou para ouvir alguém, deu seu ouvido para uma pessoa? Nós temos uma prática na nossa comunidade, no mês da criança, por exemplo. O que nós fazemos, organizamos saída com os pais, com seus filhos, para orfanatos e outros lugares, para que as crianças se relacionem juntos com os pais num serviço de ajuda ao próximo. Vai fazer alguma coisa. Deixa eu te falar de doutrina. Sabe o que é doutrina na Bíblia? Aliás, muitos anos atrás eu ensinei aqui sobre sã doutrina. Muitos anos atrás. A Bíblia fala o seguinte, que a primeira coisa que os discípulos fizeram quando começou a igreja é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina ali não significa... Doutrina não é regrinha de igreja, não. Se pode cortar cabelo, se não pode cortar cabelo, se usa calça, se usa... Isso não é doutrina, não. Isso é costume de gente. Costume que eu respeito. Eu respeito. Penso diferente, mas respeito. Mas isso não é doutrina. Doutrina segundo a Bíblia está em Tito capítulo 2. Quando Paulo, apóstolo, fala para Tito, diz o seguinte: você ensina em Creta o que convém à sã doutrina. 2 pontos, vai falar o que é doutrina. Aí fala do marido não ser estourado dentro de casa, não ser aquele cara briguento. Fala da mulher, dela ensinar as outras mais novas a amarem seus maridos e filhos. Eu gosto até dessa ordem, marido e filho, não filho e marido. Tem essa ordem também, não é? Então, amar marido é doutrina. O cara não ser estourado dentro de casa, ser um cara gentil, elegante, é doutrina. Note que doutrina tem mais a ver com o jeito como a gente vive. Agora, jovens, quem aqui se considera jovem? Vamos lá, jovem, vamos lá. Você se considera, você está frito agora, como é que eu vou falar com você agora mesmo? Sabe o que a Bíblia fala sobre os jovens na sã doutrina? Tem que ser rico em boas obras. É isso que é esperado de jovem. Você ser rico em boas obras. Vai servir, vai fazer alguma coisa. Lá na nossa comunidade nós temos os jovens adolescentes. Os adolescentes, o que faz? O líder deles, que inclusive quem está pregando hoje na nossa comunidade à noite, enquanto eu estou aqui, uma das coisas que ele falou, estava falando com ele hoje, após o culto da manhã, estava batendo papo com ele. Ele falou o seguinte: olha, ele chamou um irmão da nossa comunidade que cuida dos idosos. E nessa conversa, eu estava ali por perto, falou: vem cá para ouvir essa daqui. Ele chamou esse irmão que cuida dos idosos, falou: faz um levantamento, como é que está a casa desses irmãos, faça visitações e veja como está a casa desses irmãos. Se tiver precisando de pintura, alguma coisa, se quem sabe é casal de velhinho e já está com aquele jardim na frente da casa que virou mato e tudo mais, passa para a gente, eu vou pegar os adolescentes nossos e nós vamos de sábado lá arrumar a casa dessa pessoa. Gostei disso. Nós temos um outro grupo que é um grupo de jovens adultos. Já não é mais adolescente, é jovem adulto, tem 20 anos, 30 anos de idade, mas é solteiro.
Alguns são até descasados já, tem a cidade, é jovem ainda. O que a Bíblia nos ensina? Tem que ser rico de boas obras. Sabe o que eles fazem? De sábado à noite, reúnem, preparam lanches e saem pelas ruas da cidade para ajudar morador de rua. E bater papo com o morador de rua, ouvi-los, entender. E quando eles se dispõem em querer se integrar novamente, buscam os meios legais junto à prefeitura, para que a pessoa volte a ter documento, busque para que a pessoa volte a ter emprego, coisa parecida. Mas enquanto isso, está aqui uma comidinha, está aqui alguma coisa. Meu irmão, vai fazer boas obras. Deixa eu dar uma cutucada aqui na igreja agora. Quanto que vocês fazem de boas obras? Vocês, aqui, essa comunidade. Quanto é que vocês fazem de boas obras? O que vocês andam fazendo? Lá na Carisma, de vez em quando eu cutuco os irmãos. O pessoal fala, não, mas nós temos o centro social. O centro social é fácil, meu irmão. Tem lá uns funcionários que trabalham, tem alguns voluntários. O dinheiro que a gente dá, a obra vai. Eu estou querendo saber o que você, pessoalmente, está fazendo. O envolvimento é pessoal. O envolvimento da instituição tem que ter. A igreja tem que fazer boas obras como instituição. Eu estou falando igreja você, tua casa. O que você tem feito? Alguma coisa que você possa ensinar os seus filhos a fazer? Qual a última vez que você fez alguma coisa assim com seus filhos? É interessante a gente de tempo em tempo chegar em casa e falar, gente, nós vamos levantar uma oferta para ajudar tal coisa. Ou senão, meninos, doação de roupa. Vai lá no teu guarda-roupa, pega alguma roupa que nós vamos doar, porque teve enchente aí, tem gente que está sem roupa nenhuma e nós precisamos levar essa roupa para amanhã já. E outra, você não vai dar nenhuma roupa rasgada não, você vai dar roupa boa. Vai dar roupa boa. Ensinar os seus filhos a dar, a plantar para colher. É isso que nós temos que fazer. Então, isso é igreja. Isso é igreja. Eu não entendo porque que igreja evangélica não fala de boas obras, só fala de céu, de céu, de céu. Ué, antes de falar do além, vamos falar do aquém. E agora, como é que vai fazer a pessoa? Jesus disse que naquele último dia vão chegar diante dele e Jesus falou, eu não conheço vocês não. Eu não conheço não. Ô Jesus, mas você não conhece? A gente te adorava, ele levantava. Não, eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me deram roupa para eu me vestir. E eles perguntam ao Senhor, mas quando foi que nós te vimos assim com fome, nu ou com sede? Quando foi que nós vimos isso do Senhor? Ele falou, quando você deixou de fazer a qualquer um desses pequeninos, a mim você deixou de fazer. Então nós precisamos repensar a maneira como nós temos pensado em termos de vida eterna, em termos de vida. Porque na própria parábola de Jesus ele mostra uma coisa não do futuro, ele mostra uma coisa do presente. Um samaritano estava andando, viu um cara que foi assaltado e ajudou o cara. É isso que Jesus nos ensina. Então precisamos entender o que as outras pessoas sentem. Como é que vamos com os nossos idosos? Acho que a maioria de nós deve ter idoso na família. Tem um texto em 1 Timóteo, no capítulo 5, que diz assim, 1 Timóteo 5, quando chega no versículo 8, se alguém não cuida dos seus parentes, e aqui ele está falando dos idosos e das viúvas, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Não estou inventando, está na Bíblia. Então, ensina os seus filhos a dar atenção para o vovô, para a vovó, a ouvi-los, a brincar com eles, a honrá-los. Uma das coisas que eu amo ver a maneira como os meus filhos se relacionam com os avós deles. Não tenho mais avós de minha parte, meus pais, avós todos já morreram, mas da minha esposa tem os pais dela. E eu gosto de ver como os meus filhos se relacionam com os pais da minha esposa. Eu gosto muito de ver. Eles são honrosos, valorizam, falam com eles, dão ouvidos para eles. Esses dias eu cheguei na casa da minha sogra por uma razão, eu ia fazer um casamento. Tinha 2 casamentos. A Magda foi com meu filho mais velho, no outra eu ia com meu filho mais novo. No meio do caminho eu falei com ele, Dudu, você quer... Ele é um menino, adolescente, um adolescente novinho ainda, né? Você quer ir para um casamento de gente que você não conhece, fica lá 2 horas sentado comigo, ou quer ficar com seu primo jogando videogame lá na casa da sua avó? É claro que ele ia querer ficar com o primo. Foi lá, só que quando eu cheguei lá depois do casamento para buscá-lo, a minha sogra me disse assim, vai falar, Nésio, esse menino é demais. Eu falei, por quê? Não, eu achei que ele ia chegar aqui e ficar jogando com o priminho dele, ele veio conversar comigo.
E ficou conversando comigo, está conversando comigo até agora aqui. E a gente conversou de tudo aqui. E ele dá ouvidos, ele dá atenção e tudo mais. Nós precisamos ensinar nossos filhos a honrar os idosos. Honrar os idosos. Mas como é que eles vão honrar os idosos se não nos ver honrando os idosos? Então vai cuidar do seu pai, da sua mãe. Quem é que ainda tem pai e mãe vivo? Vamos lá. Cuida deles, cuida deles. Torne-os felizes e realizados. Aliás, você não sabe quanto tempo você ainda tem de vida deles. Então, o que a gente vê de gente chorando em enterro, com remorso. Ai, meu Deus do céu, ai, se eu tivesse mais tempo. Acabou, playboy, acabou, perdeu. Tinha que ter feito antes. Agora não dá mais não. Então vai fazer isso. Você fala, Nésio, mas eu não tenho tempo. Que isso? Todo mundo tem 24 horas aqui dentro desse lugar. Tempo é a única coisa que Deus deu, assim, autonomia, soberania para todos nós. Cada um faz do seu tempo o que quiser. Então, vai cuidar do seu pai, vai cuidar da sua mãe. Isso é culto a Deus. Isso é culto a Deus. Vai honrá-los por tudo que eles fizeram por você. Eu vou terminar. E eu queria terminar te lembrando de uma coisa. Vamos ficar em pé nesse momento? Eu quero te lembrar 2 tipos de pecadores que aparecem nessa parábola. 2 tipos de pecadores. Os assaltantes. Os assaltantes, eles feriram o homem usando de violência. Isso é pecado. 2, os religiosos, o sacerdote e o levita. Eles feriram o homem não fazendo nada, na negligência. Eles feriram. Então, a oportunidade não aproveitada de se fazer o bem se torna em mal. O último texto que eu te falo está em Tiago, no capítulo 4, versículo 17, que diz assim: pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vou repetir, palavras de Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, o que é que Deus tem nos colocado no nosso caminho? Quais são os próximos que têm aparecido no nosso caminho? Quem são as pessoas que estão no nosso caminho? Nós, como cristãos, temos como função sermos abençoador de todo mundo que passa por nós, de cada pessoa que está ao nosso redor. Então, passa a tratar bem aquele cara, por exemplo, que recolhe bandeja lá no shopping quando você almoça. Ou você é do tipo que fala, não, deixa aí, o cara precisa de trabalho, senão ele não ganha salário. É isso que você faz. Você sabe o nome do segurança lá da tua empresa ou do teu prédio? Ou você passa batido por eles como se eles fossem árvores ou postes? É aí que a gente vê quem é cristão e quem não é. Você está entendendo que espiritualidade não tem a ver se o cara prega, sua, tem poder, realiza milagre, se canta bonito? Percebe que não tem nada a ver com isso? Rola no chão, né? Faz aviãozinho, aquela coisa toda. Parece que a religião de Jesus era outra, né? Não é bem essa que a gente segue hoje em dia, não. Parece que é diferente. Então, eu lamento que nesses dias a igreja tenha andado tão longe dos caminhos de Jesus. O nosso mestre nos ensina: começa por aqui, amando a Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força, e amando o próximo como a ti mesmo. Agora, como é que se ama a Deus? Amando o próximo. Quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Eu amo a Deus amando o próximo. Vamos repensar nossa vida, amém? Vamos repensar nossa vida. Vamos lá? Começa na tua casa. Como é que você trata teu marido, tua esposa? Está na hora de rever isso aí. Está na hora de rever. Tem gente que depois de muitos anos de casado, né, começa
começa a mudar alguns relacionamentos, né? Quando eu era novinho, você usava o diminutivo, né? Minha florzinha, minha lindinha, ai, meu queridinho, né? Passa-se alguns anos, usa o superlativo, né? Seu monstrão, seu bestão, né? Aí a gente vai mudando, sua anta, a gente vai mudando, né? Assim, ó. Não, para. Ensina seus filhos a amar pela maneira como você ama sua mulher. Ensina seus filhos a amar da maneira como você ama seu marido. Ensina seus filhos a amar da maneira como você ama seus pais, da maneira como você trata os seus pais. Ame-os, ame-os, ame-os. Prega o evangelho amando. Aliás, frase de Francisco de Assis, excelente essa frase. Ele diz assim: pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. Ou seja, você prega amando, querido. Você prega fazendo. É assim que se prega o evangelho. Então eu te pergunto, para quantas pessoas você já pregou o evangelho nesse ano? Quantas pessoas você já pregou o evangelho? Porque a gente às vezes pensa que pregar o evangelho é dar um folheto. Onde é que está folheto na Bíblia? Não sou contra, hein? Não sou contra. Mas distribuição de folhetos os discípulos não praticaram. Não tinha nem imprensa naquele tempo, óbvio. Mas só estou te mostrando que a gente acha que evangelismo é pregar, é cantar, é pregar na praça pública, é sair de casa em casa. E Jesus está nos mostrando que é amando pessoas que aparecem no nosso redor, no nosso caminho o tempo todo, sem palavra alguma. Sem palavra alguma. É assim que se faz. Que Deus abençoe a nossa vida e tenha misericórdia de nós, de corrigir o nosso coração, nos mostrando a nossa maldade para que a gente se arrependa e a gente passe a ser pessoas mais amorosas. Que a gente saia daqui hoje assim: vou amar mais. Você vai ter que amar o irmão que está segurando teu carro lá, que vai ficar conversando aqui. Você vai ter que amar a pessoa amanhã que vai te fechar no trânsito. Nós temos que amar. Nós temos que amar. Vamos orar. Amado Deus e Senhor, perdoe nossas falhas, as vezes que falhamos em amar. No entanto, hoje vemos a Tua misericórdia nos lembrando disso aqui. Que sejamos uma igreja cheia de amor. Que essa comunidade seja uma comunidade que transpire amor para toda a vizinhança. Seja um povo amoroso, um povo carinhoso, um povo que ame dentro de casa, fora de casa, que ame no trabalho, que ame nas reuniões da igreja. Nos leve, Senhor, a sermos uma comunidade de amor, Senhor, a praticar, a viver o Teu Evangelho, a encarnarmos o Evangelho de Jesus na nossa vida. Que não sejamos som do mundo, mas sejamos luz no mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, como disse Jesus. Põe Tua mão sobre nós, nos encha do Teu Espírito Santo, Espírito de amor, demonstrando o fruto do amor para as pessoas que estiverem ao nosso redor. É muito bom quando o Teu Espírito nos visita, nos batiza, nos leva a falar em línguas, a Te adorar, a profetizar. Mas ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, não vale nada. Ainda que eu profetizasse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, sem amor, não vale nada. Que o Senhor nos leve a uma vida de amor, Senhor. Que o Senhor nos leve a vivermos esse amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns, igreja, pelos 20 anos. E que vocês se dobrem em amor pelas pessoas que estão aí ao seu redor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.